Um resumo da psicologia das suas finanças pessoais. Parte 20 do livro A Psicologia Financeira. Recapitulando. Aqui, nós vamos consolidar a ciência de que, apesar de existirem decisões diferentes com relação ao que se fazer com o dinheiro, há verdades universais relacionadas ao dinheiro, que por mais que as pessoas cheguem a conclusões diferentes em relação a como desejam aplicar essas verdades, as próprias finanças, elas existem aí para guiar as decisões. Vamos a elas? Faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal. Por quê? Porque nas relações, como foi dito antes, no dia a dia, em tudo que acontece, há sorte e risco dentro do que acontece. Só que é difícil a gente identificar se aquilo aconteceu por sorte. Geralmente a gente se atribui quando acontece na vida de outra pessoa. Ah, foi sorte. E risco, se foi realmente porque a pessoa conseguiu aquilo não só por sorte, mas porque ela tinha consciência de que ela assumiu um risco para conseguir algo que ela queria. Então, isso fica bem confuso, se foi por sorte ou foi por assumir um risco ali calculado. Dessa forma, quando a gente acertar em algo, temos que ser humilde para a gente não ficar pensando que a gente sempre vai acertar em tudo. E quando a gente errar, também devemos nos perdoar para não ficarmos abatidos aí, né? Porque em todas as coisas que fazemos há risco. E o que ele fala também, menos eco e mais fortuna. Não importa o quanto você ganha, jamais conseguirá construir uma fortuna se não for capaz de limitar os seus gastos hoje, agora. Então, não importa se eu faturo 1 milhão por mês e eu gasto quase que a totalidade desse valor. Eu não vou conseguir fazer fortuna mesmo que eu ganhe muito, já que eu tenho que estar gastando para massagear ali o meu ego, satisfazer o meu ego, para demonstrar aos outros minhas conquistas pessoais. Lembrando que fortuna é aquilo que a gente não vê, ou seja, não é carro, não é casa, não são objetos. É aquele dinheiro aplicado que traz um retorno para você, apenas por ele estar aplicado em algo, né? Não é o que você vê que a pessoa compra. Administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz, apesar de não se justificar, não ser até uma forma tão boa de administrar o dinheiro. Tenha em mente que se essa forma faz com que você durma tranquilamente à noite, adote essa forma de administrar o dinheiro para você. Isso é diferente de dizer que você deve ter como objetivo receber os maiores retornos possíveis ou economizar um percentual específico da sua renda. Tome a decisão que traga mais conforto emocional para você, porque você vai precisar tomar essa decisão por muitos anos para ter uma fortuna. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. Ele não tem como neutralizar a sorte e o risco, o fator tempo, mas ele caminha os resultados para mais próximo do que aquilo que as pessoas merecem. Por quê? Porque os juros compostos vão trabalhar ao seu favor. E também a economia vai mudando, vai tendo recessões, tendo ganhos e perdas, e isso faz também com que você ganhe devido ao próprio andar do tempo, né? Nem toda situação boa dura tanto tempo, nem toda situação ruim dura tanto tempo, e você vai ganhando à medida que você consegue controlar o tempo que você mantém aquele dinheiro parado, investido. Não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. Meça sempre o seu desempenho olhando para o seu portfólio como um todo. Não olhe as coisinhas que você investe só uma por uma. Olhe como um todo o ganho que você já teve, porque aí a gente já sabe que nem tudo vai dar certo e são algumas pequenas partes que vão dar certo e essas que vão trazer você para cima e compensar todo o esforço. Use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo. Porque não ter controle sobre o seu tempo é um empecilho universal e muito forte para a felicidade, porque ele comprovou aqui, né, que as pessoas
no final das contas e até no final da vida, dão mais valor ao tempo que elas têm para fazer as coisas do que ter coisas em si, mas ter a liberdade de fazer o que quer. Então, se a gente pensa em usar o dinheiro não para comprar coisas, mas para conquistar a liberdade, é algo que vai trazer mais satisfação e mais felicidade a nós. Seja mais legal e ostente menos. Às vezes você quer ostentar para ter muitos amigos, conquistar a confiança das pessoas, mas ser humilde, ser uma pessoa boa já pode fazer esse papel para você, se a sua intenção for essa. Guarde dinheiro, só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. É algo muito bom você não ter um motivo específico para guardar, porque aí você também vai ter aí um caixa para coisas imprevisíveis, porque a vida realmente é imprevisível, que podem acontecer e isso não afetar os seus investimentos, não tirar dinheiro de uma área que você não era para tirar antes do fator tempo fazer o seu papel. Você acaba tirando dinheiro de uma área para tampar o rumbo de outra área. Então, guarde dinheiro. Se você não sabe onde colocar, vá guardando dinheiro. Sempre acontecem coisas na vida. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. O sucesso, ele é permeado de coisas ruins até chegar nele, né? Incerteza, dúvida, arrependimento são preços comuns no mundo financeiro. Só que muitas das vezes vale a pena pagá-los, porque no final das contas você ganha liberdade de tempo, se aposenta mais cedo, tem uma vida mais tranquila. Faça da margem para imprevistos algo sagrado. Por quê? Porque a margem para imprevistos vai manter você no jogo, não vai fazer você retirar o dinheiro que você investiu ali do seu salário. A margem para imprevistos é justamente para usar em situações que você não consegue prever que acontecem na vida, seja uma doença ou outras coisas que você necessite. Evite os extremos das decisões financeiras. Por quê? Se você adota decisões extremas no financeiro, depois você pode se arrepender, porque com o tempo a tendência é que as pessoas mudem de ideia, de opinião sobre os assuntos. Então, adote posturas mais medianas em relação a isso, para você não se arrepender muito no futuro, ser mais equilibrado. Abrace o risco, porque o tempo o recompensa, mas seja paranoico com o risco de falência completa, né? Um dos temas dos vídeos aqui é que só os paranoicos sobrevivem no jogo do dinheiro. Por quê? Porque você tem que ter esse medo de falir. Porque se você não tiver o medo de falir, o risco de você falir é alto. Então tenha sempre em mente de ter um pouco de medo, sim, porque coisas ruins acontecem. Defina qual jogo você está jogando. Então, qual é o seu objetivo? Qual o seu desejo de vida? O seu desejo da sua família? Você tem que saber isso, porque senão você vai acabar pegando dicas financeiras, investindo em algo que não é o seu objetivo. E aí você pode acabar se prejudicando, que é a parte que ele fala que se formam as bolhas financeiras, né? Porque parece que algo é muito bom para investir, só que na verdade são traders, pessoas que compram e vendem ações no mesmo dia que estão comprando aquele ativo, aquela ação, e aí parece que é muito boa porque ela tá aumentando muito e tal, mas daqui a pouco tem uma derrocada e você, que é um investidor de longo prazo, se prejudica porque ela cai bruscamente de uma hora para outra. Então, respeita aí qual o jogo que você joga. Olha, outra palavra aqui de respeito. Respeite o caos. Pessoas inteligentes, informadas e razoáveis podem discordar entre si quando o assunto é finanças, porque possuem objetivos e desejos muito diferentes. Não existe uma única resposta certa, existe apenas a resposta que funciona para você. Desse modo, vai haver muitas divergências entre a pessoa, faz isso, faz aquilo, outro, mas você vai se concentrar no seu objetivo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, terão muitos outros livros. Esse aqui já está quase no fim. Me segue também aqui no YouTube, no TikTok. Não deixe de compartilhar. Um grande abraço e até a próxima.